Salve, salve, galerinha, gente boa da internet, Oscar Paulino aqui na área, tudo bem com vocês? E você está aqui no cantinho do Paulino do 8.0, o seu cantinho favorito de informática, tecnologia, entretenimento e jogatina, de um jeito que você só encontra aqui. Neste vídeo nós vamos relembrar de 7 micos que com certeza você ou algum conhecido seu já pagou nos anos 2000 aí, né? E faz parte de uma lista de muitos micos que se pagou na internet ao longo do tempo, mas esses aqui, em especial, era dos anos 2000, porque tem cada coisa que a gente fazia que até Deus duvida. Então isso vai servir mais pra gente relembrar daqueles bons momentos e também dar umas boas risadas. Quem que viveu como eu os anos 2000 aí, né? Nunca falou migo X, brigava pelos topos do depoimento no Orkut, já chegou a ver também alguns endereços de e-mail que até Deus duvida. Então vamos relembrar então micos que todo mundo já pagou na internet nos anos 2000. Mas antes disso, aqueles velhos e bons recadinhos de sempre. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. E se você gostar, mete aqui o dedãozão no like, curta e compartilhe com seus amigos para fortalecer o canal, beleza? E vamos contar com o auxílio deste artigo do Tech Tudo para relembrar 7 micos que todo mundo já pagou na internet nos anos 2000. Falar migo X, brigar pelo topo dos depoimentos no Orkut e usar endereços de e-mail vergonhosos eram algumas práticas que, por incrível que pareça, eram comuns naquela época, né? Vamos então relembrar, com o auxílio deste artigo do Rodrigo Fernandes para o Tech Tudo, estes micos que todo mundo já pagou na internet pelo menos uma vez durante os anos 2000. Os anos 2000 foram uma época que ficou marcada pelo início da comunicação pela internet, principalmente entre os adolescentes. No entanto, algumas práticas comuns naquele tempo são motivo de vergonha quando são relembradas nos dias atuais, como o hábito de falar o migo X no MSN, a prática de brigar pelo topo dos depoimentos do Orkut, de usar e-mails vergonhosos do tipo rodrigo_sarado@hotmail.com, porque não tinha muita preocupação com regras de etiqueta com relação a e-mails, né? Porque de uma certa forma era até que uma novidade, né? Então isso dava margem, né, para esses endereços bizarros e só quem viveu nos anos 2000 sabe como é, né? Entre os hábitos que eram bastante comuns nos anos 2000 e soam constrangedores atualmente estão entrar e sair várias vezes do MSN, chamar a atenção de alguém por engano durante uma conversa ou usar filtros de gosto duvidoso nas fotos do Fotolog. Para relembrar algumas práticas vergonhosas dessa época, o Tech Tudo listou 7 micos que todo mundo já pagou na internet nos anos 2000. Vamos relembrar o festival de micagens então. Brigar pelo topo dos depoimentos dos seus amigos no Orkut. Esse era um que a galera adorava fazer, né? Mesmo sabendo que estava passando vergonha. O Orkut permitia que os usuários publicassem declarações para seus amigos através de histórias engraçadas ou apenas ressaltando a importância daquela pessoa na sua vida. Esses eram os depoimentos, pequenos textos que ficavam em destaque nos perfis para que os visitantes pudessem ver o quanto aquele indivíduo era querido e popular. A questão é que os depoimentos eram exibidos em ordem cronológica de recebimento e aprovação, ou seja, os textos mais recentes apareciam no topo da tela e, consequentemente, eram os mais lidos pelos visitantes, sendo considerados os mais importantes. Por causa disso, ocorria uma briga virtual entre os amigos do usuário para ver quem ficava no topo dos depoimentos do perfil. Que era uma coisa, de repente, mandar uma mensagem que você considerava importante para algum amigo, ó, tá vendo os depoimentos, ó? Olá, amigo, tal, gosto muito desse amigo, blá, blá. Aí ficaram aquela briga, um colocava depoimento, depois o outro, depois o outro, depois o outro, então você via, era uma infinidade de depoimentos que você até perdia a conta. Pensa no momento, como diz a molecadinha de hoje em dia, pensa no momento cringe, né? A disputa acontecia de forma simples. Os amigos enviavam inúmeros depoimentos para seus contatos com frases do tipo: o topo é meu, ou ninguém me tira do topo,
com o objetivo de garantir a permanência no alto da lista. Assim que o recado fosse ultrapassado por outra declaração, era comum voltar à página para poder escrever um novo texto, recuperando o prestígio no perfil em questão. Essa repetição de testemunhos criava uma disputa entre os amigos, mas tornava-se constrangedora quando a competição passava dos limites e você olhava para aquilo e falava: meu Deus! A segunda coisa era chamar a atenção do contato sem querer no MSN. Galera assim que é mais antiga, assim e tal, que viveu os anos 90, comecinho dos anos 2000, vai lembrar do MSN, né? Ele chegou a ser o mensageiro mais famoso do mundo nos anos 2000. Era por meio dele que as pessoas conversavam em chats particulares ou até em grupos. Um dos recursos mais marcantes do programa era aquele recurso de chamar a atenção, que a tela dava aquela tremidinha e fazia o famoso tá? Útil para cobrar resposta de amigos que demoravam para responder. Ao clicar no botão, o software tremia a tela e emitia um som característico que era famoso na época. E ainda por cima o programa avisava, ó, quando você queria chamar atenção, ele dava aquela famosa tremidinha, o famoso e avisava, ó, alguém tá querendo chamar a sua atenção, né? Coisa que era tão comum, eu mesmo já recebi inúmeras chamadas dessa e lembro bem como é. Acontece que o botão era localizado na mesma barra de ferramentas onde eram acionados os emoticons, que eram os precursores dos emojis. Sendo assim, era comum apertar o botão de chamar atenção acidentalmente, criando até um clima constrangedor na conversa. No entanto, grande parte dos contatos entendia quando se tratava de engano, né? Ainda bem, né? O problema é quando ele não percebia, né, que era um engano, né? E criava até uma situação chata ali, né, no meio de uma conversa, ou de repente no meio de uma reunião do trabalho, né? Criava até uma situação meio constrangedora, né? Criar um e-mail que te envergonha até hoje. Os anos 2000 foram uma época na qual as pessoas começaram a se comunicar pela internet. Era o início, assim, de tudo, da comunicação, né, pela internet, né? Naquele tempo não existiam tantas redes sociais, e um dos meios mais comuns para troca de mensagens era os e-mails. No entanto, a falta de maturidade e envolvimento com o mundo digital fez com que os jovens criassem endereços extremamente vergonhosos. A utilização de adjetivos no endereço de e-mail era uma das características mais marcantes. Sendo assim, era muito comum encontrar pessoas com e-mails do tipo Maria _ HTA, que era Maria Gata, Rodrigo Sarado 22, Ana.lindinha.migruxa, dentre outros e-mails bizarros. Naquela época, parte dos usuários ainda não fazia distinção entre o e-mail pessoal ou profissional e não tinha o costume de criar perfis diferentes para essas atividades. Isso fazia com que as pessoas tivessem que apresentar esses contatos constrangedores em currículos, entrevistas de emprego ou encontros amorosos. Imagina, né, o cara chegar lá e falar, Rodrigo Sarado, de repente tá saindo lá com a garota, ou tá se encontrando pela primeira vez, e aí, na hora que vai trocar o e-mail, o cara manda esse Rodrigo Sarado. Só quem viveu os anos 2000 sabe. Aplicar filtro de gosto duvidoso nas fotos. Quando não existia o Instagram, os usuários do ano 2000 utilizavam plataformas como o Fotolog e o Flogão para publicar suas fotos. Eu utilizava também, inclusive, né? Mas as imagens capturadas por câmeras do tipo Cybershot não eram suficientes para algumas pessoas que recorriam ao programa de edição para poder aplicar filtros e efeitos que hoje são considerados de gosto duvidoso, mas que na época faziam um grande sucesso aí. Tá vendo? Efeito feito no GIMP era aplicado pelos usuários para poder personalizar a imagem, de repente lá, destaca uma bolinha perante todas as outras, né? Quando você sabia usar, era bem interessante, criava um efeito, criava um filtro legal. O problema é quando não sabia usar e dava resultados muito bizarros, né? Um dos efeitos mais comuns era o cutout, que colore apenas um objeto da foto, mantendo o plano de fundo em preto e branco. É como o exemplo aqui da foto, né? Os usuários também costumavam deixar apenas o próprio corpo cor na foto para criar um efeito de destaque. Outra prática famosa era o efeito de porcelana, que deixava a pele com aparência de boneca. Entre os programas de edição mais famosos da época estão o Photoscape e o GIMP. GIMP, inclusive, é utilizado até hoje, para você ter uma ideia. Criar uma comunidade no Orkut e flopar.
As comunidades do Orkut eram grupos que reuniam pessoas com interesse em comum para discutir tópicos, comentar novidades ou apenas afirmar que aqueles usuários estavam ali pelo mesmo motivo. Pode-se dizer que eles são uma versão antiga dos grupos que são existentes hoje no Facebook, né? Algumas comunidades muito famosas, como a tão conhecida Eu Odeio Acordar Cedo, que tinha o desenho do Garfield, inclusive, né? Chegavam a reunir milhões de membros, né? Olha lá, a famosa comunidade do Garfield, Eu Odeio Acordar Cedo, que chegou a ter quase 7 milhões de pessoas. Para tentar ficar famoso na rede social, os usuários criavam comunidades sobre temas variados. Porém, o sucesso muitas vezes não acontecia. Assim, era comum encontrar grupos flopados com 10, 15 ou 20 membros, sem tópicos ou discussões ativas, né? Não tinha aquela discussão, tal. Às vezes, assim, a pessoa fazia uma divulgação, mas não fazia muito sucesso, né? O que acabava ficando uma situação até chata, né? Ficar entrando e saindo do MSN para chamar a atenção do crush. Ao fazer login no MSN, todos os contatos do usuário eram notificados com um pop-up no canto direito da tela do computador, informando que ele estava online. Mas algumas pessoas se aproveitavam desse recurso para chamar a atenção propositalmente. Para isso, entravam e saíam repetidas vezes do programa, fazendo com que a tela dos amigos fosse inundada com notificações. Tá vendo lá? Aí fica abrindo várias vezes, aí fica aquele monte de quadradinho na tela, só para chamar a atenção, né? Em alguns casos, esse excesso de alertas irritava os amigos e passava a mensagem que aquela pessoa só queria se exibir. Muitas vezes o exagero de notificações na tela podia até travar o computador de contato, o que acrescentava um aspecto negativo ainda maior na prática. E o sétimo, não menos importante, né, é o famoso falar miguxês. O miguxês era um idioma muito famoso entre os adolescentes da época e bastante utilizado nos depoimentos e scraps do Orkut, assim como nas conversas e nicks do MSN. Oriundo do famoso termo miguxo, oi miguxo, né? Uma forma carinhosa de chamar os amigos na época, o dialeto tinha como característica principal escrever as palavras revisando as letras entre maiúsculas e minúsculas, né? Inclusive é uma prática que não tá exatamente desse jeito, mas essa alternância, né, tipo, as maiúsculas e minúsculas prevalece até hoje, inclusive. Outra prática comum era substituir determinadas letras por X, dando um sotaque fofo às palavras, e acrescentar H ao final dos termos, criando frases como vim, era vergonhoso. Que é essa mistura, salada de fruta de palavras assim, que causava um verdadeiro bug no cérebro de muita gente. O uso do miguxês envolvia ainda o emprego exagerado de emoticons criados com combinações de caracteres. Era bastante comum ver frases acompanhadas de carinhas, como aqueles negócios que parece a sobrancelha, sabe? Aquele negócio do zoiando, ou zoiando com espanto. Começou nessa época, começou nos anos 2000 aí, essa prática, né? E é isso. Se você conhece também mais algum mico que pagava naquela época, ou alguma coisa assim interessante que as pessoas faziam no ano 2000 e não foi citado aqui, coloca aqui nos comentários. Vamos perder essa discussão, que é uma discussão muito interessante e vai render ainda muitos capítulos. E como eu sempre falo no início, repito no final, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. E se você gostou, mete o dedãozão no like, curta e compartilhe com seus amigos. Beleza? Muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final do vídeo. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau!